Vamos continuar hoje falando sobre restauração, restaurando a espiritualidade na família. E eu quero ler um dos textos que será fundamental aqui no nosso estudo nessa noite. Encontra-se em Tito, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo ao pastor Tito, capítulo 3. Vou ler aqui a partir do versículo 1. Falando sobre a salvação, conduz às boas obras, aquele estilo de vida cristã que agrada ao Senhor. Lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não promovam a calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos à maldade e à inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus nos lembra nesta parte da Escritura que nós vivemos quando antes de Cristo, antes de Jesus se tornar o Senhor e Salvador em nosso coração, nós vivíamos de uma forma insensata, desobedientes, iludidos, escravizados pelo pecado, pelas paixões e pelos prazeres. Mas Deus, como diz o verso 5, operou em nós a salvação por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que maravilha! Eu creio que nós, como igreja, não falando igreja só, Igreja Batista Memorial, mas igreja brasileira, precisamos de restauração, assim, da espiritualidade na família, que é obra do Espírito Santo. Esse lavar regenerador. E como Jesus falou em João, esse lavar regenerador é a palavra. Através da palavra nós somos limpos, nós somos transformados. E como Paulo fiz menção semana passada, Romanos 12, é pela renovação da mente, do entendimento. A palavra trabalha na nossa mente e no nosso entendimento, fazendo a transformação, essa transformação que Paulo chama aqui, renovador do Espírito Santo. Nós somos transformados em nova criatura, como diz Jesus, nascido da água e nascido do Espírito, nascido de cima. Então, na primeira quarta-feira deste mês, iniciei abordando que espiritualidade é equivalente a dizer relacionamentos movidos por amor e afeto. Então, família vive isso. Família deve cada dia viver mais isso, e é amor e afeto em intimidade, em permanente comunhão. Pena que muitas vezes filhos não conversam mais com pai e mãe, pais não conversam mais com filhos, não tem mais íntima e permanente comunhão, falta amor e falta afeto. Há vários motivos, às vezes, para isso. Excesso de trabalho, excesso de atividades, e está faltando tempo para a família sentar e conversar. Outras circunstâncias da vida que surgiram. Na semana passada, abordei mais especificamente sobre como nós somos movidos pelo amor de Deus, e Deus é absolutamente indispensável para o suprimento das nossas necessidades, sejam elas aquelas básicas, necessidade física, necessidade de segurança ou proteção, necessidade de amor, necessidade de status, e
a necessidade de realização, que é aquela principal, chegar no final da vida, uma pessoa autorrealizada. E abordando sobre isso, nós vimos como é importante a gente depender de Jesus e que as nossas necessidades somente podem ser de fato supridas quando nós temos um relacionamento com Cristo Jesus, um relacionamento fiel e verdadeiro. E ele se torna suficiente na nossa vida, mesmo em momentos de dores, aflições, angústias, desespero e coisas que nós temos que enfrentar nesse mundo que são muito dolorosas. E nós podemos dizer, não, Jesus é suficiente. Eu tenho motivo para viver, eu tenho motivo para viver a fé cristã, eu não vou me deixar dominar pelo egoísmo, pelo individualismo, por uma vida solitária, vazia, no sentido relacional, frágil, em forma afetiva. Eu vou me relacionar cada vez mais de uma forma íntima com a família. Então aqui está o foco da restaurar a espiritualidade na família. É uma família que se interessa um com o outro e quer viver mais intimamente dentro da família. O que nós vemos é isso ao contrário, não é? Cada vez surgindo mais crises familiares. Então isso é terrível. Nós precisamos restaurar a espiritualidade. Restaurando a espiritualidade, melhora a relação íntima entre os membros da família. Por quê? Porque nós estamos aqui no mundo para ser modelo. Nós somos luz, disse Jesus, nós somos sal. Luz é para iluminar, sal é para conservar este mundo. Nós deveríamos ser as pessoas mais autorrealizadas, mais cheias de compaixão e cuidado uns pelos outros, a começar pela família. E a interação que nós temos tido, muitas vezes, tem sido mais com o mundo do que com a família. E é isso que tem criado esse falso sistema que está determinando as crenças com que as pessoas passam a ter mais comportamento carnal do que espiritual. Então isso é o que já mencionamos aqui, que Kreb aponta, que ele indica que é incredulidade ou crenças erradas que está fazendo com que as pessoas não vivam a maturidade em Cristo. Tenham essas crises em família e por isso precisamos de restaurar a espiritualidade. Olhar para o comportamento perfeito de Jesus e nos basear no comportamento de Jesus e não no comportamento cristão. Porque faltam bons exemplos para o comportamento cristão em nossos dias. Então esse é o nosso motivo de viver. O nosso motivo de viver é a fé cristã. E o que irá nos mover é o amor. O amor deve mover a nossa existência e a nossa vida e ajudar a restaurar a espiritualidade na família. Então, continuando do ponto onde parei do passado, sobre esse comportamento perfeito de Jesus, o que nós temos que aprender, além de obediência, isso é importante, além da obediência, nós lemos várias vezes que nós temos que obedecer os mandamentos de Deus, Jesus mesmo falou, se nós obedecemos, nós somos seus amigos, mas aprender a modificar comportamento é uma coisa mais profunda do que aprender mandamentos de cor, e saber recitar de cor, obediência teórica. Um cristão, descreve, tem que fazer mais do que modificar seu comportamento. Ele fala, tem que mudar as suas atitudes. E esse capítulo 3 de Tito fala sobre mudar atitudes, fala sobre mudar comportamento. Quando no versículo 3 está dizendo, antes éramos insensatos, desobedientes, iludidos, escravizados, vivendo em paixões e prazeres. Mas houve uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, porque Cristo Jesus entrou na nossa vida e operou um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Agora, o que está acontecendo? Que muitos cristãos não estão mostrando isso para um mundo tão corrompido e perverso. O que está acontecendo é que cristãos têm aprendido a fazer cristianismo teórico e precisa modificar comportamento. Eu sempre lembro que a educação cristã está na ordem de Jesus, em Mateus capítulo 28. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus falou o quê? Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então esse ensinar é o trabalho da educação cristã, é o trabalho do púlpito, é o trabalho da igreja em fazer com que as pessoas aprendam não de cor os mandamentos, mas a modificar suas atitudes e modificar seu comportamento. As atitudes têm que mudar, os desejos precisam e devem mudar pouco a pouco.
e devem se conformar mais ao plano de Deus do que ao plano deste mundo. O que deve surgir? Um estilo novo de vida, onde não há só obediência externa, mas há uma novidade interior, um modo renovado de pensar e de perceber, um novo conjunto de alvos, de objetivos, de metas. Isso é vida cristã, uma personalidade transformada. Lembra de Zaqueu, capítulo 19 de Lucas? Eu creio que Zaqueu é um bom exemplo disso. Zaqueu, diferente daquele jovem rico que voltou triste porque não quis mudar as suas crenças, que iria continuar rico e triste, Zaqueu é o oposto disso. Zaqueu, quando Jesus se ofereceu a ir à sua casa, e ali na sua casa ele ouviu a palavra, ele se converteu, ele se arrependeu da vida que levava, ele demonstrou através de atitude, de comportamento, que a salvação tinha entrado na sua casa. E ele fez, o que ele fez demonstrou isso. Por isso Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Versículo 9, hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. E Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu tinha feito o quê? Qual foi a atitude dele? Dar metade dos seus bens aos pobres, doar aos pobres. E se ele tinha roubado, ele fala, se tinha extorquido, ele iria devolver 4 vezes mais. Zaqueu é uma demonstração de alguém que se libertou das crenças erradas, de que o valor mais importante da vida é ter dinheiro, e mais dinheiro, quanto mais dinheiro, mais importante. Zaqueu é um exemplo de alguém que adotou um novo estilo de vida, não só uma obediência externa, como aquele jovem rico diz, todos esses mandamentos eu tenho guardado, mas quando Jesus fala sobre o mandamento principal, que amar a Deus acima de tudo, ele pecou. Ele não estava disposto a mudar a sua incredulidade. Zaqueu é uma demonstração de um novo conjunto de alvos, de uma personalidade transformada, de alguém que venceu o egoísmo, de alguém que derrotou a incredulidade, para melhor adorar e servir a Deus, para ajudar outras pessoas, tanto que ajudou que ele doou dinheiro para os pobres. Então, como o Krebs fala interpretando a escala das necessidades pessoais de Abraham Maslow, ele diz, somente um crente pode ter a realização, aquela quinta necessidade satisfeita, a autorrealização, porque ela só é possível plenamente quando alguém é transformado por Cristo, e um cristão que é auxiliado pelo Espírito Santo, e através então dessa, diz Paulo aqui, não é? O lavar, nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Agora, a maturidade que nós precisamos atingir, através de todo esse lavar e toda essa renovação do Espírito Santo, implica em 2 coisas. A obediência imediata, em situações específicas, como Zaqueu demonstrou, e o crescimento do caráter ao longo prazo. Alguém que é crente, maduro, e vai demonstrar que o seu caráter cresceu em bondade e em toda a virtude cristã. E isso é que é importante. Nós temos hoje muitos cristãos imaturos que realmente não entendem esse modo prático de viver cada momento a realidade do Senhor Jesus Cristo, o senhorio de Cristo na sua vida. Eles vivem de modo não muito diferente dos incrédulos, brigam, irritam-se facilmente, expressam invejas, ressentimentos, não se dão bem com os outros, com outras pessoas. Então, eles estão vivendo aquilo que Romanos capítulo 7, Paulo fala, aquela espécie de lei que está operando na sua estrutura e operando na sua personalidade. O mal que eles não querem, eles fazem, o bem que eles querem, eles não conseguem praticar. Então, estão vivendo de uma forma totalmente mundana. Não estão entrando naquela maturidade cristã transformada e renovada que o apóstolo Paulo expressa. Esse dilema
Crabb apresenta alguns exemplos, e eu vou ler aqui os exemplos como está nos escritos de Crabb, para identificar esse dilema de muitos cristãos hoje. Por exemplo, primeiro exemplo, um homem com gênio estourado pretende sinceramente não mais perder o controle. Dentro de instantes ele está berrando com sua mulher, às vezes até batendo nela. E a gente sabe que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum a agressão física em todas as classes sociais. Não é só baixa renda, mas é classe média e até as altas. Outro exemplo. 2 jovens juram com profunda sinceridade amar, honrar e cuidar um do outro até que a morte os separe. Alguns anos mais tarde, eles estão deitados na cama, de costas um para o outro, perguntando-se: por que seu casamento está morto? Outro exemplo. Uma esposa resolve não permitir que o comportamento de seu marido a deixe visivelmente abolada, mas antes do fim da noite ela já expressou sua irritação de modo mordaz. Outro exemplo. Depois de gritar com seu filho, uma mãe jura nunca mais levantar a sua voz. O garotinho obstinadamente se recusa a guardar seus brinquedos, dá uma resposta atravessada, e o voto que ela fez é quebrado com um grito de estourar os tímpanos. Mais um exemplo. Um homem de meia idade, obcecado com uma fantasia sexual pervertida, sente culpa cada vez que ele vive seu mundo particular de prazer erótico. Certos filmes e certas revistas oferecem tentação tão fortes que ele sucumbe. Destroçado por profundo remorso, ele promete a Deus que nunca mais permitirá que sua mente se desvie para essas fantasias sexuais. À noite na cama, ele relembra com detalhes excitantes outra fantasia. Por quê? Crabb pergunta. Por quê? Porque a despeito de nossas melhores intenções, nós falhamos em cumprir as resoluções sinceras que fizemos. Não é incomum ao fazer essas perguntas e ouvir muitas respostas que são chavões comuns evangélicos e que não ajudam em nada. Alguém diz para aquela pessoa: você não está confiando no poder do Senhor, está dependendo de si mesmo. Outra pessoa diz: deixe estar, deixe Deus fazer. Ou uma outra pessoa pode dizer para um desses: você não está considerando morta a sua velha natureza. Ou alguma pessoa ainda diz semelhantemente: ore sinceramente para a libertação. Então repita frases que incluam o sangue de Jesus Cristo, ou o sangue de Jesus tem poder. Aquelas frases parecem místicas, né? Mágicas, mas o problema não desaparece. As pessoas continuam sofrendo esses dilemas, os problemas continuam. Essas coisas não mudam para melhor facilmente, e não há uma resposta fácil para o problema. Mas Crabb tem algumas coisas a considerar, eu acho que isso pode ajudar a gente compreender por que as pessoas continuam tendo esse dilema de Romanos 7, sem entrar no final do capítulo quando diz: mas graças a Deus que Jesus Cristo nos dá a vitória. Ele fala sobre as motivações. Depende da motivação. É o estado da necessidade da pessoa. Se ela tem uma motivação, se ela tem uma necessidade, ela vai gerar energia, força para o comportamento específico, mesmo que aquele comportamento seja errado. Ela vai canalizar a sua mente para pensar em como satisfazer aquela necessidade que ela acha que é uma necessidade. Então, o comportamento vai ser dirigido para isso. E se ela não alcançar esse objetivo, ela vai ficar no estado de desequilíbrio, de ansiedade. Se ela começar a negar as suas emoções negativas, poderá sofrer até de ansiedade, alguns até de depressão. Isso aqui a gente entraria num campo de aconselhamento, terapia, uma outra coisa já de tratamento para quem está em um nível mais complicado. Mas o que devemos aprender sobre isso é como a palavra de Deus trabalha a renovação da nossa mente. Por exemplo, a pessoa que é fascinada por ter dinheiro e só pode se sentir bem quando tem bastante dinheiro, ela supõe que ganhar dinheiro é significado, é sentido na vida.
E quando ela escuta o pregador dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que quem ama o dinheiro não pode servir a Deus, se está servindo ao dinheiro, ela concorda, ela sabe que a palavra de Deus é a verdade. Ela sabe que a palavra de Deus é inspirada, ela concorda plenamente. Mas ela tem uma compulsão tão forte de ganhar dinheiro, que no dia a dia ela vai minimizar a palavra de Deus, ela não vai conseguir pôr em prática a palavra de Deus, e ela vai dar lugar à sua crença errada, à sua suposição errada, porque para ela significado depende de ter dinheiro. Então essa ideia de significado depende de ter dinheiro, que é a chave da cura, que é a chave da renovação da mente, deste, diz Paulo, renovador do Espírito Santo. Enquanto ela tiver essa ideia, essa consciência de que significado depende de ter muito dinheiro, então seria qualquer outra situação da vida, no lugar de dinheiro aqui. Enquanto ela não rejeitar isso, ela sempre desejará mais dinheiro. Não importa quantas vezes confesse o seu pecado a Deus, o seu pecado de avareza. Lembra o moço rico, de Marcos capítulo 10? Era esse o problema dele, o pecado da avareza. Então ele voltou triste para casa, não conseguiu amar Jesus, não conseguiu mudar a sua crença errada, a sua incredulidade, a sua avareza. O contrário aconteceu com Zaqueu. Zaqueu teve uma renovação plena, não permitiu mais que o dinheiro fosse o significado da sua vida, mas Jesus fosse agora o significado da sua vida. Então, se uma pessoa pensa que dinheiro faz sentido, e se ela pensa que ganhar muito dinheiro é isso que dá sentido à vida, ela só vai se sentir bem quando tiver muito dinheiro. E ela, se não tiver muito dinheiro, ela vai ficar muito triste e muito deprimida. Enquanto ela acreditar que o dinheiro é igual a significado, ela nunca deixará a cobiça de lado, porque sempre será movida por essa necessidade, entre aspas, de ter dinheiro. Então, Paulo diz que a transformação depende da renovação da mente. Romanos 12, 1 e 2. Se a pessoa não consegue renovar a sua mente de crenças erradas, de incredulidade, ela nunca terá a renovação da sua mente. Ela continuará sendo guiada por uma motivação errada, por uma motivação mundana. Ela vai usar a sua energia para alcançar aquilo que o seu pensamento diz, que é o que tem significado. E ela nunca irá focalizar na mudança de pensamento, como o jovem rico não focalizou e voltou triste para casa. E se a pessoa tem esse pensamento errado, mesmo sendo um crente, ela vai recorrer até estratégias contra a ética, como a gente vê esses políticos que saíram agora recentemente no escândalo nacional por causa de corrupção, por causa de dinheiro desviado. Eram crentes fervorosos na igreja, e de muitas igrejas diferentes, não só de uma igreja. Então, uma explicação está em que eles são movidos por um pensamento errado, um sistema de valores do mundo, e nunca conseguiram renovar a sua mente a respeito disso, e por isso agiram até contra a ética, a fim de atingir o seu alvo. E alguns desses davam até muito dinheiro para a igreja onde era membro, como tentativa de aliviar a sua culpa. Então, meus irmãos, a questão está na consciência, ela está na crença interna que cada um mantém no seu pensamento. Os cristãos maduros, os que se tornaram amadurecidos, eles já entenderam o que verdadeiramente significa a vida cristã. E o que é entender a verdadeira vida cristã? É que só querem agora adorar e servir a Cristo. Tipo Zaqueu, não como aquele jovem que voltou triste para casa. É verdade que um cristão maduro ainda pode tropeçar, ele pode cair, mas ele vai se arrepender facilmente, ele vai se levantar, ele vai voltar para o caminho certo, ele não vai ficar lá caído naquele escorregão. São pessoas que agora aprenderam a se libertar do sistema de valores errados do mundo, para melhor adorar e para melhor servir a Deus, e ajudar outras pessoas a se tornarem melhores e semelhantes ao Senhor Jesus. Esse é o alvo de qualquer cristão, se tornar uma pessoa madura, alcançar a maturidade.
Já os cristãos não amadurecidos não sabem nunca o que é isso. Não sabem o que um cristão amadurecido experimenta. O que um cristão amadurecido experimenta? A autorrealização. São pessoas mais autorrealizadas que existem no mundo, são os cristãos amadurecidos. São as pessoas mais cheias de compaixão e cuidado. Você vê um cristão que tem cuidado por outra pessoa, que demonstra compaixão, pode saber, é uma pessoa amadurecida. Um cristão amadurecido são as pessoas mais livres que existem a respeito do egocentrismo, da mesquinhez, das rixas que existem no mundo, porque o seu coração está agora no trono do Senhor Jesus Cristo, e o seu alvo agora é ser cada vez mais semelhante a Jesus. Não vive mais segundo o comportamento carnal, não vive mais segundo a incredulidade que o mundo ensina, influencia, que Krebs costuma chamar de crenças erradas. Não. Agora ele crê e ele sabe que a necessidade de realização é possível, porque Jesus Cristo habita o seu coração. Um cristão amadurecido é tipo Zaqueu publicano, convertido, que viveu uma vida transformada por Cristo, auxiliado pelo Espírito Santo e pelo instrumento da educação da palavra, teve o seu caráter desenvolvido. Não só passou a obedecer imediatamente a Jesus, mas passou a crescer no caráter a longo prazo. Então, isso é basear a vida no comportamento perfeito de Jesus Cristo, como está aqui em Tito, capítulo 3, versículo 5. As atitudes mudam, os desejos pouco a pouco se conformam mais e mais semelhantes ao plano de Deus. O estilo agora é um estilo novo de vida, que representa uma mudança não só em obediência externa, mas em uma novidade interior. Agora, um renovar de pensar e de perceber a vida, o mundo, a vida cristã, o conjunto de alvos, de metas que se tem agora são aqueles voltados para agradar a Deus. E quando ele ora, venha o teu reino, não é uma oração apenas da boca para fora, é uma sincera súplica, Senhor, venha o teu reino a nós. Que a vontade do Senhor seja feita. Que o nome do Senhor seja santificado. Usa-me, Senhor. A realidade do senhorio de Cristo na sua vida é real. Então ele atinge o alvo da maturidade cristã. Eu creio que isso, irmãos, é o que nós precisamos hoje na família. Restaurar a espiritualidade na família é alcançar a maturidade cristã, para que o amor de Deus seja de fato aquele motor indispensável para nos guiar, para nos fazer experimentar essa maravilha que é a vida cristã em toda a sua plenitude. E não ficarmos focados apenas naquelas necessidades básicas da vida e que foram lá relacionadas por Maslow, né? A necessidade física, a necessidade de segurança, proteção, de amor, de ser uma pessoa aceita, aprovada pelas outras pessoas, ou mesmo a necessidade de status, que é de estima e apreço tão importante que as pessoas buscam, todos nós buscamos isso, né? Mas ter de fato como meta também e sobretudo a necessidade de realização, crescimento e realização, isso é igual a maturidade cristã. A gente vê muita gente que alcança todas essas outras necessidades no mundo, mas por mais que ela se esforce em alcançar a quinta necessidade, que é realização, crescimento, sentir que a vida foi útil, foi válida, elas não têm esse sentimento de realização. Então, isso é possível quando Jesus Cristo, de fato, opera no coração do homem, como diz Paulo aqui, como Salvador, manifestando misericórdia e amor. E ele traz o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derrama copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que o nosso alvo não seja esses valores invertidos do mundo, esse sistema inválido, esse sistema mundano do mundo. Que o nosso alvo
seja alcançar o comportamento perfeito de Jesus Cristo. Comportamento ensinado pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João, os apóstolos que nos deixaram as escrituras do Novo Testamento para o nosso aprendizado, para observar todas as coisas que Jesus mandou. E quando alcançamos isso, sem dúvida, há espiritualidade no lar, há amor. Amor nos move de maneira que podemos de fato viver no lar, experimentando aquele pedaço do céu também. Que Deus nos ajude e nos abençoe a restaurar a espiritualidade no lar, onde precisa ser restaurada, a aperfeiçoar a espiritualidade no lar. Eu creio que todos nós, se não precisamos restaurar no sentido de que ela não existe, mas precisamos restaurar no sentido de alimentar ainda mais, de aperfeiçoar ainda mais, torná-la mais forte ainda na família. Neste mês da família, nos preocupemos nisso. A família não precisa só de coisas físicas, de segurança, de amor, status, precisa de realização. A família precisa também chegar ao final do seu ciclo e dizer: foi válido, foi importante, foi muito bom, valeu a pena. E isto tem a ver com espiritualidade, com afeto, com carinho, com amor. E Deus está assim conosco para nos abençoar. Amém.